Era para ser só mais um enterro. Mas a noite decidiu que não ia me deixar embora como sempre. Meu nome é Antônio Duarte. Tenho 68 anos e há décadas o cemitério municipal Nossa Senhora do Desterro é o lugar onde eu trabalho, respiro e contabilizo perdas. Quem me pergunta se eu não tenho medo costuma ouvir a mesma resposta. A morte em si não me assusta. O que prende a respiração é o que às vezes vem com ela. E numa noite de agosto, aprendi isso do pior jeito. O dia começou quente, abafado, daqueles que grudam na pele. Já tinha feito 2 serviços quando chegou um enterro que ficaria gravado na minha memória. Um rapaz, ainda adolescente. Enterrar quem mal começou a viver é um formigueiro no peito que nada cala. A mãe caiu sobre a boca da cova, agarrou as cordas, tentou segurar o destino com unhas e voz. Gritei, empurrei, segurei mãos e senti que o peso não era só do caixão, era da revolta, da injustiça, do mundo inteiro comprimido ali. Quando enterrei a última pá de terra, o céu já tinha se fechado. As famílias saíram aos poucos, umas em silêncio, outras soluçando alto. Acabei sozinho com minhas ferramentas e um silêncio que não é de rua, nem de madrugada. É um silêncio que respira terra. Sempre digo que não gosto de atravessar o cemitério no escuro. Aquela noite, a sensação veio multiplicada. As lâmpadas estavam cansadas. O cascalho estalava sob meus passos. E um odor úmido ainda subia da cova. Dei o último ajeite, tranquei o armário, lavei as mãos e fui fechar o portão. Foi enquanto caminhava pelas alamedas que senti. Primeiro, a impressão de estar sendo observado. Um arrepio comum, até que as pedrinhas que eu chutava começaram a soar alto demais. Não era só o eco dos meus passos, parecia haver outro compasso, outra respiração. Ao olhar para a capela, jurei ver uma sombra encostada à porta. Balancei a cabeça, disse que era coisa da lâmpada meia queimada e segui, mas não deu certo. Ouvi passos atrás de mim. Parei, não havia ninguém. Continuei e a voz veio, fina, quase um sopro. Ô amigo, como é que eu faço para sair daqui? Virei e ele estava lá. Um homem, de roupa simples, limpo demais para quem teria passado o dia por ali. Uns 40 e poucos anos, sorriso de canto que mais parece provocar do que acolher. Não devia estar ali. O portão estava fechado, não havia visita. Mesmo assim, ele me olhava como se me conhecesse. Respondi o caminho seco, para não me envolver. Ele sorriu e soltou uma frase que me gelou. Muita coisa não fica enterrada. Parecia entretenimento para ele, e a frase soou como prosa de caveira, algo que insiste em voltar. Tentei passar, mas quando dei alguns passos, ele já estava mais adiante, bloqueando a alameda. Não era possível. Não havia atalhos, não havia quem o trouxesse tão rápido. E ainda assim, ele se materializava onde eu ia, sem barulho, sem pressa. O primeiro pavor foi o relógio. No vestiário, olhei sem pensar 20 horas e 15 minutos. Tinha certeza que eram 8 horas, talvez 8 e pouco. Para mim, toda aquela conversa, todo o sobe e desce não tinha levado mais de 15 minutos. O ponteiro, porém, mostrava mais de 40 minutos depois do sepultamento. Uma sensação estranha invadiu o peito. Era como se alguém tivesse arrancado parte do meu tempo e guardado. Ele ria. A noite parecia brincar com os ponteiros. Depois vieram as batidas na porta. 3 toques secos. A voz dele do lado de fora perguntou se eu ia deixá-lo entrar. Travei. Abri a porta com uma chave na mão e nada. Só vento e folhas. Saí de novo e ele apareceu na minha frente outra vez, parado, rindo baixo. Quando a lanterna do guarda noturno apareceu, pensei em salvação. A luz cortou a sombra e mostrou o sorriso. O guarda viu, engoliu e num movimento largou a lanterna e correu. Era suficiente para entender que não era um homem comum. A risada subiu do chão ou parecia vir sob as lápides e o som mexeu com a barriga, como se as entranhas tremessem. O que ele dizia ia direto no osso. Quem vive de enterrar, um dia também vai ser enterrado. Não era ameaça vazia, era uma sentença com tom de certeza. Tentei responder com grosseria, com firmeza, dizendo que ali não era lugar de brincadeira. Ele gargalhou.
Uma gargalhada funda que ecoou por todo o Campo Santo. As lâmpadas piscaram e por um segundo o mundo ficou sem luz. Aproveitei e corri. O cascalho cortava as solas, tropecei, levantei, puxei a chave e forcei o cadeado como se ele fosse a linha entre eu e alguma coisa que não devia atravessar. Quando empurrei o portão e saí para a rua, a cidade parecia contínua. Luzes de postes, carros passando, um cachorro latindo. Do lado de fora, nada mudara. Mas eu sabia que não era o mesmo homem que entrara no cemitério no começo do dia. Dentro de mim, algo se movia como quem recebeu um recado. Uma presença que mexera com o tempo, com o medo e com a sensação de segurança. Sentei no ponto de ônibus e olhei para trás. Por um segundo, vi uma silhueta parada no alto do portão, observando. Fechei os olhos e me dirigi para casa. Os dias seguintes foram pesados. Voltei ao cemitério, claro, a vida exige. Mas havia um gosto diferente no ar, um resíduo no corpo. À noite, acordava com a respiração acelerada, sentia a risada ecoar no quarto, via o sorriso em reflexo de copo. O guarda que fugira e eu trocávamos olhares e nenhuma palavra. Alguns acontecimentos não cabem em conversas largas, ficam guardados no silêncio do peito. Tive medo por vezes. Tive a sensação de vigilância. Tive sonhos onde aquela voz enchia um corredor sem fim. Anos se passaram e ainda hoje, com minhas pernas mais lentas, evito ficar muito tempo sozinho no cemitério depois do pôr do sol. Não é fraqueza, é cuidado. Quem vive ali aprende que há coisas capazes de atravessar as linhas que a gente desenha. Tempo, memória, riso que não é humano. Às vezes, quando passo pela capela, sento o arrepio vindo de longe. Não se dizia se era alma perdida, sombra de inferno ou outra coisa. Só sei que nada humano aparece e some como ele. Nada humano manipula o tempo de alguém como quem tira fiapos de um relógio. O que me ficou daquela noite não foi só o medo. Foi a certeza de que o nosso mundo tem fendas e que quando a gente menos espera, algo pode espiar por elas. Quem trabalha com a morte acostuma com o ritual, com a rotina do adeus. Mas tem coisas que não se acostumam. Elas riem, voltam e testam o limite entre o que pertence ao mundo dos vivos e o que vem de outro lugar. Naquela noite de agosto, aprendi que não basta saber cavar covas. Às vezes, a gente precisa aprender a guardar tempo. Há 20 anos, quando comecei a trabalhar no cemitério, eu acreditava que já sabia o bastante sobre silêncio. Achava que sabia como ele se assentava entre as lápides, como se curvava diante das visitas, como aprendia a arte de esperar. Mas a verdade é que aprendi muito mais do que isso. Aprendi que o silêncio tem texturas diferentes, que algumas noites o silêncio traz apenas descanso e outras noites ele carrega presságios, como se cada respiração noturna estivesse pesando a história inteira daquele lugar. E foi numa dessas noites, uma daquelas noites que, olhando agora, parecem ter sido desenhadas para testar limites, que eu descobri algo que mudou a minha relação com cada passo que dou entre os túmulos. O cemitério onde trabalhei 2 décadas não era grande, mas era velho o suficiente para ter camadas de histórias sobrepostas umas às outras. Túmulos do início do século XX dividiam espaço com lares de família do século XIX. E no fundo, havia uma ala quase esquecida, com nomes gravados em letras quase apagadas pelo tempo. Durante o dia, o lugar tinha uma beleza tristonha, flores murchas, musgo cobrindo bordas de mármore, pombos tomando banho de sol em estátuas que pareciam vigiar as horas. À noite, porém, tudo mudava. Ou melhor, algumas noites mudavam. Há criaturas do silêncio que só andam quando não há testemunhas. E havia rotinas que aprendi a seguir para não atrair o que não devia. Naquele dia, eu havia feito minhas tarefas normais, verificar as sepulturas recém-fechadas, anotar pedidos de limpeza, conversar com a zeladora sobre uma vela que teimava em apagar no túmulo do lado leste. São tarefas simples, repetitivas, que criam uma espécie de proteção, uma rotina que separa o trabalhador do acaso.
Entrei no cemitério ao entardecer. O vento trouxe cheiro de chuva distante e eu senti que algo na atmosfera estava mais denso. Caminhei esticando a lanterna sobre caminhos que eu já conhecia de olhos fechados, mas algo me fez desviar o olhar para uma das fileiras antigas, onde as lápides inclinavam-se como se cochichassem umas às outras. Aquela seção, a mais antiga, sempre me chamou a atenção. Muitos túmulos afundavam lentamente, uma consequência natural do solo argiloso que cedia ao peso do tempo e às ações humanas de outrora. Covas cavadas sobre outras covas, madeira apodrecendo, caixões que cediam. Eu sempre explicava aos curiosos que a afundação é, na maioria das vezes, apenas física. O solo compacta, a matéria se decompõe e a superfície vai cedendo. Mas existem marcas que a ciência dificilmente explica com a frieza dos manuais. Arranhões irregulares em tábuas muito antigas, como se as unhas tivessem sido pressionadas por dentro, deslocamentos de terra que não seguem o padrão das chuvas, flores recém-depositadas sobre sepulturas onde ninguém havia ido. Naquela noite, cheguei a um túmulo que me era familiar, porque tinha um símbolo esculpido que ninguém mais parecia notar. Uma mão apontando para baixo, com linhas que lembravam raízes. Alguns meses antes, um pesquisador local me contou, com aquela voz que mistura orgulho e superstição, que símbolos assim indicavam vínculos fortes com a terra. Uma ideia de que a pessoa ali enterrada queria, de algum modo, permanecer ligada ao solo, proteger o lugar, ou, em outras interpretações, avisar os vivos para não mexerem. Eu, por muito tempo, tratei isso como curiosidade, mas conforme os anos passaram, percebi que há escrituras que servem de aviso e outras que servem de fio. Ambas, quando tocadas, podem puxar algo de volta. A noite caiu completamente. A neblina começou a se formar baixa, enroscando-se nas letras gravadas, transformando nomes em manchas brancas que pareciam bocejar. Ao caminhar, senti o ar ficar estio, não apenas sem vento, mas com uma qualidade como se o próprio espaço prendesse a respiração. E foi nesse instante que ouvi um som que me deixou parado como pedra. Um salovanco, vindo de um caixão antigo, aquele cujo símbolo da mão estava mais marcado do que o resto. Não era o ruído de um animal, era um batimento lento, como se alguém ou algo estivesse empurrando por dentro. Você aprende, trabalhando tanto tempo, a diferenciar ruídos. Um rato tem pressa, uma raposa tem hesitação. O vento canta nas frestas, mas o som que ouvi era humano no ritmo e exclusivamente estranho na origem. Eu aproximei a lanterna, luz cortando névoa, e vi a terra levemente solta, como se tivessem mexido. Os pelos dos meus braços se eriçaram por motivos que nenhum manual explicaria. Fiquei ali ouvindo cada batida e, em silêncio mental, tentando encontrar explicação. Deslocamento do solo, gases acumulados, madeira cedendo, tudo racional, tudo possível e tudo insuficiente. Fiz o procedimento padrão, chamei um colega pelo rádio, mantive distância, sinalizei à administração e aguardei. Enquanto esperava, as memórias dos rituais antigos que ouvira quando jovem no bairro vieram à tona. Rezas sussurradas para adormecer almas inquietas, pequenas oferendas que alguns faziam nas datas certas para acalmar espíritos. Lembrei-me também das histórias que a velhinha da igreja contava sobre símbolos funerários e como as pessoas, em municípios pequenos, nunca deixavam de lado superstição e ciência. O colega chegou. E quando chegamos perto, a terra cedeu outra vez, como se respondendo à nossa presença, e o ar trouxe um cheiro doce, quase floral, que me fez lembrar das rosas que depositávamos em velórios, mas era mais intenso, antigo, como se aquelas flores estivessem guardadas há décadas. Abrimos com cuidado, seguindo protocolos. Por dentro do caixão, a madeira mostrava sulcos internos que pareciam recentes, e havia marcas, como se dedos tivessem pressionado a tampa por dentro. Não era necessário abrir completamente para ouvir um sussurro, um som baixo,
quase uma palavra solta que poderia ser interpretada como nome ou como lamento. Escrevemos relatórios, chamamos inspeção e toda a coisa deveria terminar ali, como documento frio a ser arquivado. Mas nem toda coisa que bate no casco do mundo material se acostuma a ser apenas registrada. Nas noites seguintes, percebi mudanças sutis no comportamento do local. Velas que apagavam sem explicação, coroas de flores que surgiam espontaneamente sobre túmulos vazios, passos leves que quejavam em trilhas onde ninguém passava. Acredito que há um momento em que a rotina se quebra, não por um evento isolado, mas por uma série de pequenas rupturas que juntas produzem uma abertura. Em 20 anos, vi esse padrão se repetir em diferentes proporções. Primeiro um sussurro, depois um objeto deslocado e em seguida uma presença que já não respeita regras humanas. Com o tempo, aprendi a prestar atenção a sinais que, para a maioria, passam desapercebidos. A posição de pétalas em uma coroa pode indicar visita recente. A inclinação de uma lápide recém-afundada pode indicar se houve movimento interno. O curso do musgo revela caminhos de animais que, por natureza, evitam lugares onde algo está em disputa. E tudo isso, por mais pragmático que soe, carrega uma carga emocional que transforma o lugar em personagem, um personagem que reage quando é provocado. A narrativa que se desenrolou naquela temporada foi lenta. Não houve corrida frenética, nem confissões repentinas. Ao contrário, houve observação, resistência e um acúmulo de eventos que tornaram impossível negar que algo se movia entre as camadas do solo. Em uma madrugada de chuva fina, fui chamado novamente. Havia relatos de luzes pálidas sobre túmulos antigos. Uma lâmpada que acendia e apagava sem fonte elétrica aparente. Chegando lá, vi algo que ficou comigo desde então. Uma pequena cruz afundada a meio metro do lugar onde não havia cruz, como se tivesse sido deslocada por dentro da terra. E ao lado dela, uma pétala intacta, brilhando com água da chuva. Uma pétala que não poderia ter sobrevivido tanto tempo intacta se não tivesse sido colocada recentemente. Naquele momento, eu entendi melhor uma das verdades que o trabalho me ensinou. A morte, para muitos, é uma linha traçada. Para outros, é um campo de batalha de lembranças. Há pessoas que depositam símbolos esperando que estes acalmem. Há pessoas que, em rituais antigos, usam objetos para manter o equilíbrio entre o que ficou e o que segue. E há, claro, o solo, que tem a última palavra. Ele engole, revela, devolve, às vezes com gentileza, às vezes com força. Se me perguntarem hoje o que aconteceu naquela noite, direi a mesma coisa. Aconteceu o que sempre acontece quando uma fronteira se torna tênue. Houve sinais, houve resposta, houve uma insistência. Não posso provar cientificamente que havia algo além do natural, mas posso relatar marcas na madeira, palavras sussurradas por quem estava presente e a sensação contínua de vigilância naquela ala antiga. Aprendi a respeitar a rotina do lugar, a observar sem provocar, a deixar oferendas quando percebemos que a inquietude cresce. Pequenos gestos que misturam o prático ao simbólico, a fé à precaução. Hoje, quando passo por aquele trecho, não sinto terror. Sinto respeito, misturado com um peso suave no peito, como quando nos lembramos de um familiar distante por quem ainda cuidamos. Ainda arrumo flores, ainda cerro o portão no fim do dia, e ainda reviso as lápides antigas com o cuidado de quem sabe que há histórias que preferem ser tratadas com delicadeza. Ao mesmo tempo, eu nunca mais subestimei as coisas que se movem sob os nossos pés. Sejam elas explicáveis pela ciência do solo ou por outro tipo de ciência que eu aprendi com o tempo e com a escuta. Se você gostou desse relato
E quero ouvir mais histórias desse cemitério. Histórias de símbolos, de rituais mal compreendidos, de túmulos que afundam por motivos que vão além do peso. Eu nunca pensei que um dia contaria isso. Na verdade, passei mais de 30 anos tentando esquecer. Mas, ultimamente, tenho sonhado com aquilo de novo. E cada vez que acordo, sinto o mesmo cheiro de terra úmida, o mesmo frio e o mesmo som. A pá batendo em algo que não era terra. Meu nome é Otávio Mendes e durante boa parte da minha vida eu trabalhei como coveiro num pequeno cemitério no interior de Minas Gerais. Era um daqueles cemitérios antigos que mais parecem esquecidos no tempo, cercado por eucaliptos altos e um muro de pedra coberto de musgo. O tipo de cemitério onde o vento parece sussurrar nomes de quem já se foi. Eu não tinha medo da morte. Aprendi cedo que ela é parte da vida. E, para quem cava covas todos os dias, ela se torna apenas mais uma vizinha silenciosa. Mas houve uma noite, há mais de 20 anos, que me mostrou que nem tudo que descansa sob a terra está realmente morto. Comecei a trabalhar no cemitério quando tinha 24 anos. Meu pai já era o coveiro da cidade. E quando ele adoeceu, precisei assumir o posto. Era um trabalho pesado, mas tranquilo. As pessoas só vinham ali em dias de enterro e o resto do tempo o silêncio tomava conta. Eu costumava dizer que o cemitério era o lugar mais calmo do mundo. Mas hoje eu sei que o silêncio pode esconder coisas que a gente não entende. Meu turno geralmente começava cedo e às vezes se estendia até a noite quando havia velórios demorados. Eu limpava os túmulos, cuidava do mato e preparava as covas para os enterros do dia seguinte. O administrador, um homem chamado Seu Rômulo, era quem cuidava dos registros e das famílias. Um sujeito sério, de fala baixa, que andava sempre com um livro de anotações na mão. Ele dizia que cada corpo enterrado ali tinha uma história e que o papel do coveiro era apenas respeitar o silêncio deles. Mas havia uma parte do cemitério que nem ele gostava de ir: o setor antigo. Era uma área isolada, atrás de uma cerca de arame enferrujado. Os túmulos dali datavam do século XIX e muitos já estavam desabando. Alguns sem nome, outros com cruzes tortas ou apagadas. Era o pedaço mais esquecido do cemitério e, de certa forma, o mais frio. Numa sexta-feira chuvosa de 2002, chegou um corpo para sepultamento urgente. Um homem chamado Elias Pereira, falecido aos 47 anos, segundo o atestado, por causas naturais. Mas o curioso é que ninguém da cidade o conhecia. O corpo veio de uma cidade vizinha, trazido por um caminhão funerário, junto com uma autorização do hospital. O caixão era simples, de madeira crua, sem placa de identificação. Apenas um número. Quando perguntei a Seu Rômulo por que o enterro seria ali, ele respondeu que era um pedido do próprio falecido. No testamento, ele dizia que queria ser enterrado ali, perto das montanhas. Na época, não achei estranho. Muita gente faz promessas, tem superstições, mas o que me chamou a atenção foi o olhar do motorista do carro funerário antes de ir embora. Ele me encarou e disse: "Fecha bem esse túmulo, viu? E se ouvir alguma coisa, não volta para ver." Eu ri achando que era brincadeira, mas aquela frase ficou martelando na minha cabeça o resto da noite. O enterro foi feito já no final do dia. A chuva não dava trégua e só eu e Seu Rômulo estávamos lá. Nenhuma família, nenhum padre, ninguém. Apenas nós dois, a pá e o som da água batendo no caixão. Depois que tampamos a cova,
Seu Rômulo anotou algo no livro e me disse para ir embora mais cedo. Mas eu decidi ficar um pouco. Havia algo diferente naquele lugar. Um silêncio pesado que parecia respirar. Quando me preparava para sair, ouvi um som vindo da direção do túmulo novo. Baixo, quase um sussurro. Parecia uma voz tentando sair debaixo da terra. Na hora, o sangue gelou nas minhas veias. Fiquei imóvel, ouvindo. Por alguns segundos, pensei estar imaginando, até que ouvi de novo. 3 batidas secas. Toc, toc, toc. Corri, deixei a pá cair no barro e fui embora sem olhar para trás. Nos dias seguintes, tentei me convencer que foi coisa da minha cabeça. O vento, talvez. Mas o problema é que o vento não chama o seu nome. 3 noites depois, acordei com alguém batendo à minha porta. Era tarde, por volta das 2 da manhã. Quando abri, não havia ninguém. Só o som distante de sinos vindo da direção do cemitério. E um cheiro forte de terra molhada. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, encontrei o túmulo do homem aberto. Não totalmente, mas como se algo tivesse empurrado a tampa do caixão de dentro para fora. O chão estava revirado e o caixão vazio. Fiquei paralisado. Chamei seu Rômulo, que veio imediatamente. Quando viu a cova, ficou pálido. Mas o que mais me assustou foi o que ele fez depois. Sem dizer uma palavra, mandou cavar de novo, colocou o caixão vazio de volta e ordenou: não comente isso com ninguém. Está entendido? Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ele só repetia que era melhor não saber. Naquela noite, sonhei com o homem do caixão. Ele estava parado na beira da cova, olhando para mim com olhos escuros, fundos, e dizia: eu ainda não terminei o que comecei, Otávio. Acordei suando, com o coração acelerado, e o pior, havia pegadas de lama no chão do meu quarto. Alguns dias depois, decidi procurar respostas por minha conta. Fui até o setor antigo, o mesmo onde Elias havia sido enterrado. Enquanto limpava o mato, encontrei uma lápide quebrada com o mesmo sobrenome Pereira. A data? 1892. Comecei a cavar curioso e o que encontrei me fez cair para trás. Dentro da cova havia outro caixão, idêntico ao de Elias, e sobre a tampa uma cruz de ferro com inscrições estranhas, em latim. Naquela noite, fui à casa de seu Rômulo. Perguntei o que estava acontecendo e ele, visivelmente nervoso, me contou a verdade. Disse que o cemitério havia sido construído sobre um antigo campo de execuções do século XIX e que a família Pereira é a conhecida por praticar rituais com os corpos antes dos enterros. Elias, o homem que eu havia enterrado, era o último descendente e o único que restava vivo. Ele havia deixado em testamento o desejo de ser sepultado junto aos que vieram antes, para fechar o ciclo. Mas parece que o ciclo não queria ser fechado. Na semana seguinte, o cemitério começou a mudar. Os cães da redondeza pararam de entrar. As flores murchavam em um dia, e à noite eu via luzes entre os túmulos. Certa madrugada, ouvi novamente as batidas. Mas desta vez, não vinham do túmulo de Elias. Vinham de vários. Um som ritmado, seco, vindo do chão. Toc, toc, toc. Era como se dezenas de mãos estivessem tentando sair. Fugi dali e nunca mais voltei. No dia seguinte, pedi demissão. Seu Rômulo não tentou me impedir. Ele apenas me olhou nos olhos e disse: você fez o certo, Otávio. Uma vez que eles chamam o seu nome, nunca mais te deixam em paz. Anos passaram. Vim morar longe, numa cidade pequena, onde ninguém me conhece. Mas o tempo não apagou as lembranças. Às vezes ainda acordo no meio da noite com o som da pá batendo,
Outras vezes, ouço alguém me chamando do lado de fora da janela. E, de vez em quando, recebo cartas sem remetente. Dentro delas, apenas uma frase: ainda há uma cova esperando por você. Hoje, já velho, sinto que minha hora está chegando. E quando ela vier, só peço uma coisa: que não me enterrem naquele cemitério. Porque se um dia abrirem minha cova, vão perceber que o corpo ali não é o meu. Essa foi a história real de Otávio Mendes, um escoveiro que viveu coisas que a razão não consegue explicar. Se você chegou até aqui, respire fundo e me diga: você acredita que os mortos realmente descansam? Deixe sua opinião nos comentários e, se tiver vivido algo parecido, conte a sua história. Ela pode ser o próximo relato do canal. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima noite!